7 de CTI. E eu sempre costumo pautar os meus dias. Alô. Eu costumo pautar os meus dias com a lição, é o meu calendário. E eu fiquei pensando, quando chegar no dia 27 de dezembro, olha aí, já chegou. Né? Passa rápido, né? E nós ficamos pensando assim, quando é que será que vai terminar esse ano, né? Vai ir mais rápido. A gente sempre tem essa ideia, né? É sempre um recomeço, isso é muito importante na vida do cristão, né? Eu penso que cada sábado é um recomeço também na nossa vida. É muito importante a gente pensar desse jeito. Algumas pessoas têm boas expectativas para o mundo no ano que vem. Mas a Bíblia fala assim, que o mundo vai de mal a pior. Mas para o cristão, o mundo vai de bom a melhor. É ou não é? Vamos começar então a estudar a nossa lição. A lição desta semana fala Evangelho Eterno. Né? E eu fiz aqui, aliás, quem fez foi minha filha, né? O Evangelho Eterno. Olha que impressionante essa passagem que é o nosso verso. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te opero. Deus, em todo tempo, ama o pecador. Não ama o pecado, mas ama o pecador. Em todo tempo, Ele está disposto a fazer algo pelo pecador. Este é o Evangelho Eterno. Este é o Evangelho que nós devemos pregar às outras pessoas. Agora, se você fosse definir o Evangelho em uma palavra, o que você falaria? Como você define o Evangelho em uma palavra? Pense, uma palavra só. Uma palavra. Salvação. Salvação. Alguém mais? Amor. Boa notícia. Uma palavra só, boa notícia escondida. Mas tá bom, tá certo. Vamos lá. Mais alguém? Esperança. Eu conversei com algumas pessoas durante essa semana e alguns me falaram sobre a definição do Evangelho. Então, aliança, tá certo isso? Tá? Tá. Segundo, graça, certo? Justificação, amor, perdão. Justificação e perdão parece que é a mesma coisa, né? Mas quando a gente fala no modo pessoal, o que mais te falta? Justificação ou perdão? Não é legal isso? Quando a gente pensa assim? Jesus é o Evangelho Eterno, sim ou não? Jesus é chamado do Evangelho Eterno. Muito bem. Olha aqui, qual foi a missão de Cristo? Cristo veio a esse mundo para quê? A fim de representar o caráter de Deus, assim como ele é representado em sua santa lei, pois esta é uma transcrição do seu caráter. Cristo era tanto a lei quanto o Evangelho. O anjo que proclama o Evangelho Eterno proclama a lei de Deus, pois o Evangelho da salvação leva os homens à obediência da lei, pela qual o seu caráter é formado segundo a semelhança divina. Mensagens escolhidas, volume 2, página 106. Aqueles irmãos que gostarem de participar, quiserem participar, nós temos um microfone, está com o Anderson, e você levante a mão e peça para que fale assim, todos ouviram. Tá? Muito bem.
A parte de domingo vem falando do Evangelho do Antigo Testamento. Olha aqui o autor dessa lição, ele fala. O Evangelho que foi pregado lá no Antigo Testamento, não há dúvida nenhuma que é o mesmo que foi pregado também na época do Novo Testamento, é o mesmo que é pregado, que nós pregamos hoje. Não há indício nenhum que tenha sido diferente esse Evangelho. Algumas pessoas fazem diferença do Evangelho. Existem hoje várias denominações que estão dizendo que estão pregando o Evangelho. Por que será que eles pregam o Evangelho tão diferente? Você já parou para pensar? Porque existem até as religiões, né, chamadas evangélicas. E lá na Câmara dos Deputados, né, existe o bloco evangélico também. Por que será que existem vários evangelhos, vamos dizer, que estão sendo pregados? Lembrando? Primeira coisa, o Evangelho é fora da fonte. Algumas religiões pregam fora da palavra de Deus e dizem que tem o Evangelho. Se você quiser conhecer o Evangelho verdadeiro, ele está onde? Dentro da Bíblia. Não tem outro lugar. O Evangelho é para o momento. O que você está precisando agora? Está precisando de um emprego? É isso? Está precisando de um carro novo? É isso? Felicidade na família? Algumas pessoas pregam isso. O Evangelho é isso. Outros pregam somente uma parte do Evangelho. Não querem pregar o Evangelho como um todo que está na Bíblia. Pegam algumas partes da Bíblia e transformam num Evangelho. E pregam aquilo como certo. E muitas pessoas se enganam com isso. Evangelho de conveniência. Olha, isso daqui é muito bom, eu aceito isso daqui. Mas isso aqui, sabe, isso daqui não foi escrito para esse tempo. Foi escrito para aquela época. Agora não vale mais. É isso que às vezes acontece. Mas olha o que a palavra de Deus diz. Olha como é que é o Evangelho da palavra de Deus. Fala assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Algumas pessoas pregam o amor de Deus e esquecem de pregar o juízo de Deus. Quando fala espada de dois gumes, são duas coisas que cortam: o amor de Deus e também o juízo. Muitas pessoas falam somente do amor de Deus, esquecem o resto. Olha o que o Espírito de Profecia fala a respeito desse verso. Ele diz assim: o Espírito Santo se manifesta não somente em expressões de amor, compaixão e roubos. Não são somente coisas agradáveis que são faladas pelos homens santos. Deus põe no coração e lábios de seus mensageiros verdades penetrantes, incisivas como a espada de dois gumes. Sabe, Jesus sempre falou o que as pessoas precisavam e não aquilo que elas queriam ouvir. O Evangelho fala para mim e para você, quando você lê, o que nós precisamos, e não somente o que nós gostaríamos de ouvir. É um erro fatal nós acalentarmos o pecador no seu pecado. Dizer para ele: está tudo bem, não tem problema, pode continuar assim. Não, um erro. Nós não devemos fazer isso.
as pessoas. Algumas coisas da. Deixa eu ver se está aqui. O Messias prometido. Olha o Evangelho lá no tempo de Adão e Eva. Né? Deus falou assim: olha, eu vou pôr inimizade entre você e a sua descendência, né? Entre Satanás e a descendência da igreja. Graças a Deus que nós temos inimizade com ele. Porque se nós tivéssemos amizade com ele, quanta besteira ela estaria fazendo, né? Já faz tempo inimizade, imagina ter amizade com ele, né? Diz a história que havia numa igreja uma mulher que falava bem de todo mundo. E ela sempre achava, ela nunca conseguia falar mal de uma pessoa. E ela sempre achava um ponto positivo na vida dessa pessoa. E um dia chegou um pastor e ficou conhecendo essa mulher, e o pessoal falava: olha, ela não fala mal de ninguém, pastor. E o pastor falou assim: vou fazer uma pegadinha com ela. Então, irmã, se ela não fala mal de ninguém, não fala, nunca falei mal de ninguém. E Satanás, isso ela tem para mim dizer? Difícil isso, hein? Sabe o que ela falou? Ele trabalha muito bem. Trabalha ou não trabalha? Graças a Deus que Deus pôs inimizade no meu coração contra Satanás. Porque senão eu estaria fazendo muita coisa mais errada do que eu faço. É assim ou não é? Diz, a palavra de Deus diz assim: que Deus colocou no coração do homem a sua lei. Quando nós fazemos alguma coisa errada, tem alguma coisa que diz lá para mim, para você, que está errado. Ou é a nossa consciência, ou é o Espírito Santo. Uma vez minha mãe perguntou para mim assim: você sabe o que é consciência, cara? Eu falei: sei. É quando o Marcelo está fazendo coisa errada, uma voz fala para mim: não, seu irmão está fazendo coisa errada. Nada disso, né? Consciência fala o que eu estou fazendo errado. Não é o que o meu irmão está fazendo errado, né? O Espírito Santo fala assim para mim: esse é o caminho, andar por ele. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. No Antigo Testamento existe a morte substitutiva, ou seja, Jesus morreu por mim e por você. No Antigo Testamento, perdão, cura e glorificação. No Antigo Testamento, a lei de Deus impressa no nosso coração. É isso que é o Evangelho pregado lá no Antigo Testamento. E que algumas pessoas falam que é um Evangelho diferente, né? Muito bem. Vamos passar para frente. Alguém? Alguém lá, Fabiana. Levanta a mão aí que ele já vai levar, irmão. No caso aqui, em Gênesis capítulo 3, no verso 9, fala também do Evangelho eterno no Antigo Testamento, quando Deus pergunta para Adão. O verso diz assim, verso 9: e chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Irmãos, essa pergunta aqui está a graça de Deus no Antigo Testamento. Aqui também está o Evangelho eterno no Antigo Testamento. Quando Deus perguntou para Adão: onde estás? Ele sabia onde Adão estava. É como se você chega na tua casa, o teu filho fez alguma coisa desagradável e ele esconde de você, e você chama ele pelo nome. Mas você sabe onde ele está. Entendeu? O que quer dizer isso aqui para nós hoje? Deus continua fazendo essa pergunta aqui para nós hoje. Ele pergunta para mim, Senhor, está vendo? Onde você está? Por onde você está andando?
O que você anda pensando? O que você está fazendo, Taviana? Onde você está espiritualmente? Como está o seu caráter? Deus continua fazendo essas perguntas para nós hoje. Essa pergunta. Isso mostra, né, irmão, a preocupação de Deus com você. Aonde você está? Né? Muito bem, obrigado, irmão Fabiano. Olha agora, o Evangelho encarnado. No tempo de Jesus, e agora nós vamos trazer para nós, pode ser que algumas pessoas lá estivessem muito tranquilos com relação à religião. Davam o dízimo, né? Devolviam o dízimo, davam as suas ofertas, ajudavam nas festas do templo, obedeciam tudo. Mas Jesus veio e falou assim: alguma coisa está faltando para você. Será que não é aquilo que está faltando para nós também? Hoje em dia? Será que nós não temos nos fiado as nossas obras naquilo que nós fazemos? A justiça é baseada não no que fazemos, mas no que Cristo fez por nós. Agora, o que eu posso fazer? É uma pergunta. Para melhorar a minha situação diante de Deus. Quem quer colaborar? O que eu posso fazer para melhorar a minha situação diante de Deus? Eu sou um pecador mesmo, né? O que eu posso fazer? Obediência melhora a minha condição perante Deus? Humildade. Salvação. Tudo que Deus poderia fazer por mim e por você, Ele já fez. Agora, obedecer é uma coisa importante. Fala primeiro, irmão, depois eu termino. Na pergunta número 2, nos traz aqui a parábola de duas pessoas. Uma é do filho pródigo e a outra é do fariseu lá no templo. E a pergunta é: o que eu devo fazer para melhorar a minha vida diante de Deus? O filho pródigo chegou um momento da sua vida que ele achou que a casa do pai não era mais interessante para ele. Era muito negócio de culto, negócio de Bíblia direto, e ele resolveu sair. E ele saiu, e a gente conhece a história. Chegou a parar dentro do chiqueiro, comendo ali as bolotas dos porcos. O que ele poderia fazer para mudar a vida dele? Para melhorar a vida dele? Ele fez. Ele voltou para o pai. O fariseu chegou diante do templo e disse para Deus: olha, eu sou melhor do que todos esses homens aí, porque eu sou dizimista, eu guardo a lei, isso e aquilo. E aí o publicano falou: olha Deus, eu sou miserável, pecador. Voltou para Deus. Então não existe um outro meio que eu possa fazer para eu melhorar, a menos que eu volte para Deus. Aí entra tudo que alguns irmãos já falaram: humildade, mansidão, comunhão com Deus, avivamento. Então não existe outro meio. Ou eu volto para Deus, eu não vou melhorar nunca, porque eu não tenho condições próprias de melhorar a minha vida espiritual. Todas as nossas obras não valem nada perante Deus. As nossas obras são chamadas de trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia lá na Bíblia? É aquilo que as mulheres usavam antigamente como absorvente higiênico. É isso que são as nossas obras perante Deus. Irmão, aqui diz assim: anda, diga-lhes, confiandas e direito endurece. Ali quando existia só duas pessoas na igreja de Deus, ali em Éden, ele disse para ele: não faças isso nem aquilo. Ele levava a mensagem da igreja que ele tinha ali, Deus. Mas ela não ouviu e foi atrás daquilo que não devia. Então ele andou atrás daquilo que não devia. Então hoje é a mesma coisa. Se nós estivermos em caminhos errados, estamos andando em caminhos que Deus não quer. Quando passamos a mensagem para a família de coisas boas e eles fazem ao contrário, nós fazemos a nossa parte. Deus fez a parte dele. Nós temos que ter certeza. as nossas obras não valem nada se não estiverem incluídas pelos méritos de Cristo. Sim ou não? Sim. É a resposta da tua pergunta. O que é que nós podemos fazer para melhorar? Então, Nada. Pode falar, Leomar. Uma citação de Ellen White é muito própria. Ela fala assim que o orgulho é um pecado que menos esperança oferece. E nessas duas, Fica sentado essa no parte túmulo, só está fica em contando pé.
né, você vê claramente o publicano e o fariseu orgulhoso, achando que o que ele fazia era o suficiente. Então, uma das partes mais lindas que eu vejo aqui é a questão da humildade. Então, você reconhece sua fraqueza, sua perfeição e a sua dependência de um Deus misericordioso e Salvador. Mas quando nós aceitamos a Jesus e fazemos aquilo que Ele quer, olha a diferença. Olha o que Ele pode usar, eu e você. Olha a diferença que acontece. Lá em Mateus 10, 32 e 33, ele diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está no céu. Abra sua Bíblia em João 1, olha o que diz lá. Deus confessou Jó, o nome de Jó, a pessoa de Jó, perante o universo todo. Não foi perante algumas pessoas só, mas perante o universo todo. Então 1,8 fala assim, deixa eu ver, é isso mesmo. Perguntou ainda o Senhor Satanás, observasse no servo Jó, porque ninguém na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, semelhante a Deus, disse Deus do irmão. Olha, o que Deus pode fazer quando você anda nos caminhos. Ele pega você e fala assim: Carlinhos, olha, vocês observaram Carlinhos, um homem temente a Deus, que se desvia do mal, que procura só o que é reto. Olha o que ele pode fazer por mim e por você. Confessar o nosso nome, não apenas diante das pessoas, que é muito importante, mas confessar diante dos anjos, de todo o universo criado. Carlos, o irmão. Maria. O irmão Benedito Francelino, da Igreja da Lapa. Desde que eu o conheci, jamais nenhuma pessoa eu ouvi falar, eu tenho 56 anos de adventismo, jamais ouvi falar alguma coisa, qualquer coisa a respeito daquele homem. E ele foi salvo várias vezes. Irmão Benedito Francelino, na Igreja da Lapa. As duas parábolas que nós temos, né? Que o irmão citou: o filho pródigo e... Muito bem. Fala do amor incondicional de Deus. Deus te ama incondicionalmente. E fala também do perdão, não é? Porque Ele te ama tanto, Ele perdoa. Existia numa igreja um pastor que pregava muito bem, era muito bem querido, ele fazia muitas obras, trabalhava muito bem, inclusive na comunidade. Mas ele tinha cometido um pecado quando ele estava no seminário, e ele achava que foi o pior pecado do mundo. E ele não se perdoava. Ele não se perdoava. Apesar de pregar sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus, ele não se perdoava. E naquela igreja existia uma irmã que todo sábado ela vinha e falava assim: Jesus se revelou através de sonho para mim. Eu conversei com Cristo através do sonho. E sabe como é que é pastor, né, Marquinhos? Quando os outros falam isso, né? Fala: irmã, a senhora deve ter comido pizza até tarde, né? A senhora teve, né? E tal. Mas todo sábado a irmã falava aquilo. O pastor falou assim: então, vou fazer um teste para a senhora. A senhora pergunta para Jesus: qual é o pecado que eu cometi lá no seminário? Eu nunca faria isso. Mas aí ele foi para casa, também e tal, e passou na hora de dormir, começou a pensar: e se Jesus falar para ela o pecado que eu cometi? Começou a ficar preocupado. E aquela semana foi uma semana que ele quase não dormiu, de preocupação por causa do pecado. Chegou no sábado, pregou novamente, estava ansioso para conversar com aquela irmã, despedindo do povo lá de fora, passou a irmã, despediu dele e foi andando. E ele correu atrás dela, falou assim: irmã, a senhora falou com Jesus essa semana? Falei. O que ela falou? Ele falou para a senhora: a senhora perguntou do meu pecado?
Perguntei, o que ele falou? Eu esqueci. Olha o que Jesus falou. O perdão de Deus é incondicional, ele esquece o seu perdão. Quando ele perdoa mesmo. Né? A outra parábola, fariseu e publicano, né? Mostra a justificação somente pelos méritos de Jesus, de Cristo, né? Mostra que o fariseu fazia tudo certo, viu, irmãos? Se a gente copiasse o fariseu nas obras dele, estava tudo certo. Só que ele usava as obras para justificação. Né? Ele dava o dízimo, ele jejuava, ele fazia tudo certinho. Ele lia a lição da escola sabatina, fazia o ano bíblico, ele fazia tudo certinho. Vinha à igreja, tudo certo. Mas o motivo estava errado. O motivo estava errado. Esse era o problema. Né? Terça-feira, o Evangelho de Paulo. Para nós entendermos isso, nós temos que entender primeiro como que era Paulo. Muito bem. Olha lá como é que era Paulo. Se alguém podia confiar na carne, olha o Paulo falou, eu muito mais. Né? Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei, fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Esse era Paulo. Ele era o melhor. Não tinha ninguém melhor que ele. As obras dele eram as melhores. E depois? Olha o que aconteceu na vida de Paulo. Pois que ele teve encontro com Cristo, ele fala assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar quem? Os pecadores, do qual eu sou o. Acabou aquilo lá que ele pensava nele. Acabou. Olha agora o apóstolo Paulo, o que ele fala ali. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Olha, que mudança teve na vida de Paulo quando ele conheceu a Cristo. Olha a mudança como foi. Então, as nossas obras, irmãos, servem para testificar do amor de Deus. Só isso. Para levar outras pessoas aos pés da cruz. E não para melhorar a nossa condição perante Deus. E agora Paulo define o Evangelho como sendo o poder de Deus para salvar. Ele diz assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar. Quantas pessoas? Todas as pessoas. Todas. Todas as pessoas têm poder. Irmão Osmar, por favor. Sou Carlos, bom sábado a todos e a você. Importantes todas as pessoas. Eu me decepciono quando eu ou nós fazemos acepção de pessoas. Cristo nunca fez isso. O Evangelho tem que ser testemunhado, falado para todas as pessoas. A linhagem de Jesus, Rabi, ela tinha uma casa de prostituição. E Jesus é da linhagem dela, o negro, o nativo, o muçulmano,